Boa noite. A solução encontrada para o BES, com a divisão entre o Banco Mau e o Novo Banco, é considerada pelos analistas como a menos má das soluções. Nacionalizar ou recapitalizar pela totalidade seria assumir os riscos e pôr em causa o dinheiro dos contribuintes. Mas a solução de divisão entre o Banco Mau e o Banco Bom não está isenta de riscos ou de críticas. Ao contrário do que foi anunciado, o património do Novo Banco não está livre de ser chamado pela Justiça a responder por investimentos perdidos e incluídos no Banco Mau. E a cada dia que passa cresce o número de queixas de portugueses que investiram poupanças avultadas, em alguns casos as poupanças de uma vida, e estão agora na iminência de perder quase tudo. Quais as consequências da liquidação do BES e da criação do novo banco? Haverá maneira de recuperar o dinheiro investido? Quem perde ações e investimentos? E quem consegue recuperar pelo menos uma parte? Haveria uma solução melhor ou não? São temas para a conversa e para o debate, se for o caso. Convidados desta edição: Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos de Contas; Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, advogado de negócios; Paulo Pinto, vice-presidente da Associação de Investidores e Analistas Técnicos de Mercado; e também Luís Pinto, analista financeiro da DECO Proteste. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Começo por si, Dr. Domingos Azevedo. O que é que acha desta solução que aparentemente põe a salvo todos os ativos que são bons, créditos concedidos, depósitos, tudo o que é considerado bom? É mesmo assim, a solução é cética, está tudo livre, ou há aqui uma grande zona de dúvida, que é a litigância começar pelo outro lado, pode estender-se ao novo banco? Olha, eu acho que este embrulho está muito bem feito. Agora é preciso ver o que é que está lá dentro. E penso que lá dentro está alguma coisa que ainda não nos foi explicado. Primeiro, qual é o risco do investimento que o Estado está a fazer através de fundos ou através de outros, enfim, de outros meios, para recapitalizar o novo banco, o denominado novo banco, e quanto é que isso pode representar para os contribuintes? Esta questão não está. Os contribuintes indiretamente, claro, avançam com o dinheiro da Troika, portanto não se pede mais dinheiro. Venham o Sr. Ministro das Finanças dizer que estão salvaguardados. O que é certo é que ninguém dá nada a ninguém. E porquanto se investem numa estrutura quase 5 mil milhões de euros, evidentemente tem que ter garantias. E alguém tem que estar. E, em última instância, quem dá são os nossos impostos, é o nosso nível de vida. Primeira das questões. Segunda das questões. Há aqui muitas dúvidas que têm que ser esclarecidas. Porque, então, eu que fiz o investimento numa determinada empresa, que se chamava BES, com base em pressupostos que essa empresa tinha num determinado momento, tinha ativos, tinha prédios, tinha empregados, tinha know-how, tinha um nome comercial, e eu, em face destes elementos, peguei nas minhas economias e coloquei lá. E então, assim, como que num passe de magia, como que do dia para a noite, toda esta minha expectativa é gorada, alguém chega lá dentro e diz: isto é mau, vai para ali, isto é bom, eu fico com ele, aproprio-me dele. Bom, e a garantia que as pessoas tiveram no momento em que fizeram esta opção, que resposta é que há para se lhe dar isto? Não se tendo perdido os depósitos, está a falar dos investimentos através de ações e obrigações, nomeadamente subordinadas. Exatamente. E por isso estas pessoas fizeram investimentos, fizeram-nos com dados concretos. O BES tem prédios, o BES tem um nome comercial, o BES tem uma rede de agências que cobre praticamente o país, o BES tem uma história, o BES tem um know-how, tem um goodwill capaz de gerar valor. E onde é que isso está? Então há alguém que aparece como de magia do dia para a noite e apropria-se disto sem mais nem menos? Por isso, isto está tudo, na minha opinião, mal explicado. E penso que a Justiça, naturalmente, vai ser chamada a explicar isto. Por outro lado, há um risco de alguém que entrar em litigância com o banco que tem o nome BES, depois pedir para um juiz fazer um regresso de bens do novo banco para responder por responsabilidade. Sim, eu penso que até mais grave do que isso é que o próprio ato de apropriação, eu não sou jurista, os juristas estão cá e diluam, mas o próprio ato de apropriação tem que ser, naturalmente, devidamente justificado, devidamente fundamentado, porque eu não posso entrar na empresa dos acionistas quaisquer e dizer: os senhores praticaram no âmbito da gestão coisas que não estão bem feitas, então eu venho aqui, ponho-vos para a porta fora, o que é bom é meu e o que é mau é vosso. Isto não tem... Quer dizer... Arrisca dizer que o Fundo de Resolução fez uma espécie de recetação de bens que foram desviados?
Eu não sei se fez ou não uma receptação. Sei que a história está mal contada e o cidadão não entende. Esta quinta-feira, precisamente, o Dr. Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, e a Ministra das Finanças estarão no Parlamento a explicar. Ora, José Gomes Ferreira, há uma coisa que eu penso que é interessante. E as pessoas têm direito a saber a verdade das coisas. E quando as pessoas têm dúvidas, elas mesmas criam no seu espírito a justificação para essas mesmas dúvidas, ou o que elas têm de negativo. E esconder estas coisas é a pior coisa que se pode fazer. É esclarecer para que as pessoas compreendam, com profundidade, com fundamentação, com sustentação, para que as pessoas entendam. E até hoje não foi feita esta explicação. Dá-me a impressão que as pessoas estão a tentar evitar exatamente a sacudir a água do capote para ver quem é que fica molhado. E depois há uma outra questão de fundo que eu penso que é interessante. Nós falamos num banco com muita tradição na nossa economia. E um banco que tinha um comportamento completamente diferenciado de outras instituições financeiras. Até por emprestar muito às empresas. Em tempos próprios, e apostou na nossa economia, nomeadamente das pequenas e médias empresas. E vamos lá ver, eu não estou a dizer que a gestão, a administração do Banco do Espírito Santo que está isenta de culpas. Não vou dizer que eventualmente no âmbito da gestão que até não haja ali situações que não possam ser ou que possam ser consideradas ilegais. Eu não conheço as situações para poder me pronunciar sobre elas. O que sei é uma coisa, é que a economia portuguesa e o desenvolvimento industrial de Portugal devem muito exatamente a quem num determinado momento apostou na inovação, apostou nestas pequenas e médias empresas, e isso foi realmente o Banco do Espírito Santo que teve esse papel. O novo banco continua com esse papel. Bom, e já lá voltaremos a esta questão do impacto na economia. De promessa estamos nós cheios, a gente quer ver é facto. Já lá vamos explorar mais esse aspecto. Tiago Caiado Guerreiro, esta questão do risco jurídico da nova entidade ser chamada a responder pela velha entidade, por assim dizer, é real? Eu acho que é absolutamente real. Eu acho que das soluções todas, esta é a solução mais razoável. É má, mas é a solução mais razoável. É como a democracia é o menos mau dos sistemas. Exatamente. Foi a menos má das soluções. Não devia ter acontecido. Eu acho que aqui é uma culpa enorme dos auditores e dos conflitos de interesses, porque não revelam a verdade, nem neste, nem no caso do BPP, do PCP, nos outros todos, e nunca são responsabilizados. Os auditores, as grandes firmas de consultoria internacional e de auditoria não fizeram o que deviam ter feito. Não fizeram, porque eles têm que fazer uns relatórios com a verdade material, que é informada depois até para os reguladores e base de tudo. E nunca chamaram a atenção de forma veemente ou suficiente para as situações. Deviam ir ao Parlamento explicar? Eu acho que deviam era ser responsabilizadas, e uma coisa que tem que ver com essas auditoras é o seguinte: tem que haver auditoras só e auditores só. Não podem depois vender, por exemplo, imagino, uma auditora fatura 500 mil euros de serviços de auditoria a um banco e fatura 15 milhões de outros serviços. Depois, esse auditor não tem capacidade com os outros sócios de fazer o que é que seja. Isto não pode ser assim. A auditoria tem que ser uma atividade independente e devia, como nós falávamos aqui, devia ser paga pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que depois nomeava os auditores para os bancos e outras instituições financeiras. E não seriam os bancos a escolhê-las. Teria que ser com independência. Isso tem uma palavra: promiscuidade. Promiscuidade, conflito de interesses, e o auditor acaba por ter um efeito contrário. Nós confiamos nele e então acaba por branquear a situação, porque as pessoas confiam e investem. Se não existir um auditor, então as entidades supervisoras são obrigadas a meter as mãos na massa e irem eles para os bancos e fazerem eles os trabalhos de auditoria. Por isso é melhor ou auditores independentes, ou então deixa de haver auditores e as entidades supervisoras, elas próprias vão lá. Falando daqui da questão do risco e da responsabilidade, sim, eu acho que as pessoas que, por exemplo, foram aos aumentos de capital, as pessoas que pensaram que estavam a fazer depósitos bancários e estão a comprar papel comercial da Rio Forte e de outras entidades que neste momento estão falidas. As pessoas que pensavam que faziam depósitos e são depósitos convertíveis em ações, que não tinham a menor ideia dessas situações. Subordinada. Dívida subordinada. Estas pessoas têm naturalmente o direito de processar. E têm o direito de processar desde os auditores, aos administradores, ao banco e às entidades reguladoras. E acha que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que as perdas neste momento no país são de uma dimensão enorme. Porquê? Porque perdem especialmente as empresas, por exemplo, que tinham tesouraria em obrigações convertíveis, que perderam tudo. Portanto, não estamos a falar só de famílias, são empresas que tinham caixa em obrigações de tesouraria e em dívida de curto prazo. Exatamente. E este banco é o banco das empresas, é o banco das pequenas e médias empresas. E isto, se não é bem gerido e com cuidado,
Isto vai matar Mas, à partida, milhares e milhares e milhares de é empresas. que muitas dessas empresas, se tinham obrigações de curto prazo e provavelmente muitas delas perdem o investimento. Bom, mas ao perderem o investimento, as empresas já têm 5 ou 6 anos de crise. Antes tiveram 10 anos de estagnação. Tiveram agora 5 ou 6 anos de uma crise duríssima. Dificuldades enormes de recebimentos. Se até os fundos poucos de tesouraria que têm os vão perder, Exatamente. Isto é o golpe de misericórdia. Por outro lado, temos que juntar uma coisa que é pouco estudada em Portugal, que é o efeito psicológico num pequeno, médio empresário. Quer dizer, ele já está esgotado. A seguir, o pouco que tem, tiram-lhe. Não é gerível, cortam-lhe o crédito ao mesmo tempo, é muito complicado. Por isso, se não há um cuidado nestas situações... Mas agora o que é que se pode fazer? Uma vez que a grande divisão que houve foi em relação aos títulos de dívida do banco, o que é dívida sénior, esse é garantido. O que é Sim. dívida subordinada, nada é garantido. Sim. Em relação a esses títulos, parece que a divisão é muito clara. Quem tiver dívida subordinada fica sem eles. Bom, Aliás, a maior parte dos pedidos de esclarecimento que nós, jornalistas e redações, estamos a receber, e muitas vezes até nem temos respostas Sim. técnicas suficientes, por isso estamos aqui nesta conversa. Mas referem-se precisamente a esta questão da dívida subordinada. Eu penso que essas entidades têm que processar. E têm que processar as várias entidades por forma a serem As ressarcidas. várias entidades significa que se o património bom, por assim dizer, está do outro lado, ainda acabarão por chegar lá, o juiz ainda hão de dizer, vai-se buscar o dinheiro ao outro lado. É Eu isso? penso que ou isto foi tecnicamente muito bem feito, e nós não temos uma tradição de fazer as coisas tecnicamente muito bem feitas, esperamos sempre até que esteja quase tudo a arrebentar para fazer as coisas muito rapidamente. E não temos planos de contingência, mas o que pode ter acontecido é que não haja uma justificação na passagem dos ativos bons com a entrada dos 4,9 mil milhões que justifique que isto é uma espécie de equilíbrio entre as duas coisas para garantir só os depósitos. E Sim. por isso não há uma perda para estas entidades. Tínhamos que estudar bem os diplomas criadores da E nova não tenho entidade. dúvida nenhuma que posso dizer aqui que não acredito que tenham sido bem feitos. Não é por falta de competência das pessoas, mas é por ter sido feito num fim de semana. Até se pode pôr a questão do própria União Bancária e do mecanismo de resolução em Portugal ir contra alguns princípios do nosso direito. Eu penso que vai... Se calhar um dia deste ainda vamos assistir a essa discussão. Eu acho que sim, e há um princípio logo que é básico do direito, que é a boa-fé e o direito à informação. As pessoas foram erradamente informadas quando adquiriram certo tipo de produtos. E quando, por exemplo, fizeram o aumento de capital, foram desinformadas. Uma coisa não pode valer... Esse é outro tema da nossa conversa, se me permite, já lá vamos, porque queria generalizar a conversa e perguntar a Paulo Pinto sobre aquilo que perspectiva que sejam, imagino eu, vou utilizar uma expressão, a chuva de queixas e de pedidos, porque muita gente se considera lesada. Desde pequenos acionistas que até tinham depósitos e lhes foi dito, compra aqui umas ações neste aumento de capital porque isto é seguro, até compra aqui umas obrigações, nomeadamente da dívida subordinada porque isto dá um juro muito maior e isto é tudo seguro e por aí fora. Exatamente, tanto quanto sei, hoje já chegaram à ATM muitos pedidos de ajuda e opiniões relativamente a pessoas que se sentem lesadas em relação a isto. Mas eu estou hoje aqui na minha função de representante da ATM, mas também sou administrador de uma corretora que faz parte... Faz favor dizer o nome, que isto aqui não há questões... Da Diff Broker, que Brokers, faz parte também deste magnífico fundo de resolução que agora tomou... Faz parte, contribui para o fundo. Faz parte, contribui financeiro, líquido do fundo de resolução. E eu queria acrescentar duas coisas em relação àquilo que aqui já foi dito. O negócio bancário é um negócio muito específico. E não nos podemos esquecer da especificidade do negócio bancário. Estamos a falar de um banco que tem de ativos, ou que tinha de ativos 90 mil milhões, o que é cerca de 55, 56% do PIB nacional, que tinha 35 mil milhões em depósitos, mas que em bolsa, na sexta-feira, valia 600 milhões de euros. E isto é um ponto importante. Estamos a falar de uma empresa que valia 600 milhões de euros na sexta-feira, às 4 horas da tarde, com responsabilidades, ativos de 90 milhões de euros. E falo de responsabilidades porque os ativos dos bancos é o somatório de todos os nossos passivos, aqui.
E, portanto, isso também já é um pouco evidente da sensibilidade que existe nisto. Porque se para uns é ativos, para nós são passivos e portanto, já existe aqui um certo conflito. Isto para dizer que mais importante do que estes capitais é o capital da confiança. Que se perdeu? Exatamente. E, portanto, não é tanto com 1.000 milhões, com 2.000, com 5.000 milhões que se recupera a confiança perdida. Certo, mas também não viu melhor solução para resolver este caso. Imagino eu que também não esteja a defender uma nacionalização, uma intervenção generalizada com a assunção de maneira nenhuma. Mas essa diminuição de valor podia ser intencionalmente provocada. Sim, poderia é outra questão. Poderia ser provocada, mas se levarmos em consideração aquilo que disse o Governador do Banco de Portugal, que as linhas de crédito com o Banco Central estavam esgotadas, na prática tínhamos uma entidade falida. Isso é um mundo de agosto. Exatamente, e isso é que é a questão principal. E isso entronca no outro ponto. Eu não... enfim, não é que eu esteja de acordo ou em desacordo, a solução é aquela que é. Certo. E eu gostava de recordar que já se nacionalizou para dar confiança, já se deixou falir porque não era sistémico, BPP, já se confiscou BPM, depósitos... BPP. enfim, nos casos portugueses, mas Sim. internacionalmente a mesma coisa. Já se confiscou depósitos porque o problema deveria ser limitado aos bancos, já se criaram bancos bons e bancos maus e, portanto, qualquer discussão que possamos ter sobre este assunto tem um opositor de peso, que é aquele que decide e normalmente estas situações são irreversíveis. Agora, sim, existe base para litigância, certamente, e poderá ser litigado. Sim, mas vamos então a esse caso concreto, porque as pessoas lá em casa, muitas delas têm a sua situação presente e querem respostas. No caso ainda só da dívida do banco ou do grupo bancário, a dívida sénior foi dito será garantida, portanto, por aí cansados, mas a dívida subordinada está portanto, perdida. Transformar avaliações ou obrigações perpétuas subordinadas estão perdidas e há aqui situações muito complicadas, particulares, famílias, empresas, e agora acha que vão ter a possibilidade de recuperar alguma coisa, não. Apesar de ter sido dito que é subordinada? Não, porque a dívida subordinada é isso mesmo, ela está subordinada a todos os outros direitos que passam anteriormente e está mesmo... Nesta parte ninguém pode invocar que lhes foi dito que pusesse lá o dinheiro e não sabia? E continua ainda só a falar de títulos de dívida do banco e do grupo bancário. A outra parte é bem maior. Esse é outro dos problemas que nós estamos a viver atualmente e é um dos problemas do século XXI e desta vivência que nós temos de querer garantir tudo. Com esta ânsia de procura para se garantir todos os produtos, capital garantido, fundos garantidos, o dinheiro garantido, as pessoas estão quase que desresponsabilizadas das suas, enfim, daquilo que não podem, por definição. E não podem, e não devem desresponsabilizar-se. Dívida subordinada é dívida subordinada. Portanto, essa perdeu-se. Agora, a outra parte, que é a dívida do grupo vendida aos balcões do banco. Aí há uma grande zona de indefinição e uma grande zona de clareza, que é investidores qualificados, sabiam o que estavam a fazer. Investidores não qualificados, muitos deles não sabiam mesmo o que estavam a fazer e, por definição, poderão ter a hipótese de pedir alguma devolução, certo? E depois há a zona de sombra que não é, que é aquela zona de fronteira que não se pode e, portanto, não lhe sei dizer se haverá matéria ou não. Eu assumo que sim, porque em termos jurídicos estes acontecimentos são fantásticos para duas entidades, para os jornalistas e para os juristas. Mas peço desculpa, a sua associação existe para alguma coisa. É para isso mesmo. Vai defendê-los. E vai defendê-los, exatamente. Como? Já agora, só para ficarmos com uma ideia. Vai defendê-los naquilo que for possível defender, primeiro tendo conhecimento de tudo aquilo que nós ainda não temos conhecimento. Como, por exemplo, o que é que existe neste novo banco. Não sabemos o que é que existe neste novo Começa banco. por aí. Começa por por aí. Exatamente toda a lista dos ativos. Claro, não sabemos o que é que existe neste novo banco. Eu gostava de saber quem é o prédio do BES na Avenida da Liberdade? Por exemplo. Quem é aquilo? Era um ativo do antigo BES, do BES mau. Provavelmente está no offshore. Um passo de magia passou a ser um ativo do BES bom. Eu gostava de saber quem é provavelmente está num fundo não é um caso concreto, mas quem diz o prédio depois o banco diz, não, eu só dei a gestão, o prédio não é meu. Desculpa, é possível? Um dia aconteceu um incêndio num prédio na Avenida da Liberdade e nós jornalistas procurámos saber quem era o dono para poder tomar uma posição.
E depois descobrimos que era do fundo do Banif. E dissemos que era do Banif. E caiu-nos o Banif em cima a dizer, não, o prédio não é nosso, a gestão é que é nossa. E nós dissemos assim, mas que diabo, já ninguém se entende nesta história. Portanto, façam lá o favor de assumir. Portanto, começa por aí. Mas pode acontecer que já nem seja. Mas neste caso, esse é o primeiro ponto. É que neste momento ainda não sabemos rigorosamente nada, senão as notícias que têm sido dadas. Portanto, a primeira prestação que vai dar é tentar saber, que é para poder informar. Exatamente. E a partir daí dizer, o seu caso não tem viabilidade, o seu ainda pode ter, o seu claramente tem viabilidade. É isso que vai fazer. Exatamente. Muito bem. Mas só uma coisa, aqui a dívida que foi apresentada a muitas pessoas, e nós ouvimos isso nos cafés, e até víamos quando ia ao BES, quem é cliente do BES, que aquilo como se fosse um depósito bancário, e efetivamente não era um depósito bancário, era dívida de entidades do grupo, eles são responsáveis pelo pagamento, não é? Porque senão desculpem, mas vivemos numa República das Bananas, nós não podemos estar a vender é supervisionado pelo Banco de Portugal, por um auditor, pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Os prospectos têm que ser rigorosíssimos. A informação é dada errónea, como se fosse um depósito bancário. Então aí não há responsabilidade. Hoje fiquei a saber que naqueles 4 veículos, dos quais depois havia uma sociedade que trabalhava na Suíça para vender dívida por um valor muito mais alto que o real, havia uma expressão utilizada que era objetivo, garantido ou garantia. E aquilo era para escapar à lei que dizia que ou é depósito ou não é, tem que ser classificado. Era um objetivo genérico, mas que na prática não garantia nada e que dava uma ilusão do tal célebre retorno absoluto do Mas BGP. se for falacioso, e se for nesse sentido falacioso, o credor tem direito a ser ressarcido. Ora, lá está essa zona de dúvida. E há essa garantia. Que cria esperança para muitos dos investidores. Sim. Nessa área, sim. Agora vão ter o processo de justiça muito lento em Portugal, ou então haverá aqui uma posição política. Vamos ouvir o Luís Pinto e aquilo que a DECO já tem de somatório de queixas e aqui a estratégia que poderá desenvolver para defender os lesados. Sim. Bom, nós, desde que começou toda esta polémica, relativo ao BES, já tivemos perto de 1000 contactos, entre telefonemas e e-mails, com dúvidas. Começando inicialmente pela questão dos depósitos, se os depósitos estavam garantidos, e agora mais a questão dos investidores. Sim, quer sejam investidores. O depósito já foi esclarecido. Exato, e as pessoas compreenderam isso, com esta decisão. A parte dos investidores, as pessoas têm ainda dúvidas, quer a nível das ações, quer a nível das obrigações. Atualmente, o que nós estamos a fazer é ponderar o que é que se pode ser feito. Estamos a ponderar poder fazer qualquer coisa. Porque, sim, mas no caso das ações já não pode fazer nada, não é? Também é uma zona de clareza no sentido negativo. Nós temos que ver bem isso, por um motivo. Para além do que foi dito já aqui, que os acionistas de um dia para o outro viram-se sem uma empresa que, de acordo com as contas semestrais, lhe valia alguma coisa. Ou seja, não era suficiente para cumprir os rácios de solvabilidade do Banco de Portugal. Mas ainda não estava tecnicamente falida. Exatamente, não estava tecnicamente falida. De repente, no fim de semana, tomada esta decisão, vamos assumir que sim, tecnicamente ficou falida. A quantidade de buracos que lá havia foi suficiente para justificar esta decisão. E agora vamos a outro aspecto, que é o seguinte. Quer há um mês, quando se fez o aumento de capital, quer agora também depois da apresentação destas contas, o Banco de Portugal e o próprio Ministério das Finanças vieram tranquilizar as pessoas. E a questão é o seguinte, será que não houve investidores que foram aumento de capital com base nessas declarações? Será que não houve pessoas que ou mantiveram as suas ações ou compraram as suas ações nestes últimos dias com base nessa garantia? Com base nessas declarações de que o banco não estaria tão mal como se veio a comprovar? Portanto, isto são tudo aspectos que têm que ser esclarecidos, têm que ser pensados. Portanto, eu acho que a situação não é tão líquida assim e é isso que estamos a pensar. Mas já tem uma ideia de que, por um lado, em relação aos títulos de dívida do banco, dívida sénior, essa está garantida, dívida subordinada, a maior parte ter-se-á perdido, ações estão perdidas e tudo o que é obrigações do grupo. Esse sim é uma zona muito mais de dúvida e que é preciso esclarecer caso a caso. Portanto, esta matriz isso está bem descrita, certo? Está bem descrita. Sim. Pronto, o que nós acreditamos é que vamos ver se as coisas poderão ficar mesmo assim ou se poderá haver aqui alguma saída para salvaguardar os pequenos investidores, quer seja a nível de acionistas, quer seja a nível de títulos de dívida. Mas já tem a intenção de que, em alguns casos, deverão ir mesmo recorrer à Justiça. Já tem, pelo menos, tudo está em aberto. Tudo está em aberto. Mas eu lembro, em relação, e já aqui foi falado, a forma como os títulos são vendidos no balcão e ainda há pouco tempo o Banco do Espírito Santo... Pessoas que se consideram enganadas. Bastantes. Pessoas que nos enviam
que nos enviam os documentos, que não têm acesso às fichas de informação normalizada, não têm acesso a toda a documentação que os bancos, atualmente, e concordo ou não, os bancos hoje são, como já aqui também foi dito, são corresponsáveis pela subscrição dos produtos das pessoas, ou seja, esta adequação do nível de risco dos produtos ao perfil das pessoas. Portanto, e nós, neste tipo de dívida subordinada... Sim, mas atenção, até é feito um inquérito sobre a capacidade das pessoas a aferirem a informação que estão a receber, mas depois alguém lhes faz pôr um papel ao lado a dizer assim, bom, nós informamos do risco, assim, e a pessoa nem nota e assina e depois já não tem hipótese. Pronto, E aí não há mesmo hipótese de dizer que não sabia, certo? Bom, vamos ver. Mas nós, a DEC, em relação a este tipo de produtos, está um pouco salvaguardada por um motivo, porque nós, no nosso boletim Proteste Invest, que dá recomendações de investimento, sempre desaconselhamos esse tipo de produtos. Assim como o próprio Banco Espírito Santo. Nós temos a recomendação de venda para o Banco Espírito Santo e para toda a Banca Nacional já há vários anos. De venda, não de ter ações. Exatamente. Não ter ações e, para quem a tenha, vender. Ou seja, eram ativos que nós não confiávamos. No entanto, não podemos deixar de ajudar aqui as pessoas e procurar aqui uma saída, sobretudo por estes aspectos. Isso é um caso em que choca com a própria confiança que existiu até ao fim, mesmo depois já se saber que havia muita coisa que não estava bem, incluindo o próprio prospecto do aumento de capital, que já trazia lá muita coisa escrita. Portanto, mesmo assim, muita gente manteve a confiança, ou não quiseram saber, ou achavam que a confiança ainda era superior a isso tudo. Mas com base em informação errónea, porque a informação contabilística que tinham era uma informação que dava valor ao banco e que o banco, sendo capitalizado, teria maior capacidade para desenvolver a sua atividade. Era escrito que na holding havia uma situação financeira grave e que podia haver risco reputacional para o banco e, portanto, já ali havia uma ligação. Exatamente, mas era assim. Mas o montante mas quer dizer, baixo. Era relativamente baixo e só voltar aqui um bocadinho, é que nos balcões foi dada a ilusão permanente às pessoas de estarem a subscrever. Muitas vezes as pessoas têm a percepção que estão a fazer depósitos a prazo quando estavam a subscrever dívida. E mesmo que assinem um papelinho ao lado, se isto foi feito maciçamente e se há uma percepção geral de que foi criada uma ilusão com o intuito de enganar as pessoas, estamos aqui perante uma burla. Não é? São atos com que tudo isso pode ser configurável, pode assim, configurável e pode dar origem à responsabilização. Olha, Zé, vamos aqui ser clarinhos. É assim, uma entidade tem bens ativos e tem bens passivos. Por aquilo que tem vindo a público, o novo banco assumiu dos passivos, assumiu apenas os depósitos dos clientes do BES. Exatamente. E apropriou-se dos ativos. Porque os ativos de uma empresa são os edifícios, são a marca comercial. Quanto é que vale a marca comercial do BES? São o quadro pessoal. Apropriou-se dos empréstimos do banco, que são os ativos dos empréstimos. Mas não são só. De quem eu fiz aqui a pergunta clara, de quem é o prédio da Avenida da Liberdade? Ainda ninguém sabe responder. Pois, e os outros prédios? E quanto vale o quadro do pessoal do BES? Uma pergunta muito concreta. É um ativo que está pronto. E é nessa margem de indefinição em que fizeram esta passagem que vai haver imensos processos. Exatamente. Imensos processos. Professor Dr. Kevin Guerreiro, estou completamente de acordo. Porque as pessoas fizeram não está uma tudo opção. definido de forma perfeitamente legal e não foi feito tudo passo por passo com um enorme cuidado. Porque as pessoas, ao tomarem uma opção, refere a alguns princípios do direito português. Mas não tenho dúvidas nenhumas. Porque quando, desculpe lá, eu não sou advogado, já volto a dizer, porque quando as pessoas tomaram uma opção, elas de certeza que entraram em consideração com os ativos que a instituição tinha. Ora, se entraram em consideração com estes mesmos ativos, elas pensaram assim, bom, eu vou lá pôr 10 mil, mas se o prédio da Avenida da Liberdade valer 100 mil, os meus 10 mil estão cobertos. Portanto, o que me está a dizer é que isto pode transformar-se numa embrulhada jurídica. É que não tenho dúvidas nenhumas que se vai transformar, porque o embrulho está muito mal feito. E a gente não sabe nada do que é que está lá dentro. Temos que e o que é que dizem assim, olha, o que vocês devem fica lá nos maus. Esses é que vão resolver. Agora, os prédios que vocês têm, o quadro pessoal que o BES durante tanto tempo formou, a marca comercial do BES na sociedade, as agências, a rede agora das já não agências... vale nada, mas enfim, mas valia há pouco tempo. Vale em termos de capacidade de ganhar dinheiro.
Porque Agora já tem que ser montes uma rede, por exemplo, a nível nacional, como o BES tem, quanto tempo não leva a montar? Quanto tempo não leva a que as pessoas confiem numa marca comercial? Claro. E as pessoas confiaram. Agora, quando dizem assim, bom, mas a dívida, como aqui se dizia, a dívida manifestada em ações, em obrigações, etc., essa ninguém responde por ela. Não é bem assim, porque essa tem uma contrapartida que era os ativos, que o próprio banco tinha e que eram deles. Esse é um ponto que ficou bem claro aqui nesta conversa, Paulo. E por isso essa a parte, na minha opinião, e a tem que questão ser da culpa esclarecida. dos reguladores, e agora aqui vou fazer uma reflexão que também abrange o exercício do jornalismo. A informação que havia há cerca de um mês e até há menos tempo era, sim senhora, o grupo está muito mal, poderá haver algum risco reputacional, mas não passará disso, os rácios do banco estão bem, depois foi identificado qual é que era a exposição do banco ao grupo, 1,2 mil milhões de euros, 1,3, mas havia uma almofada de 2,1 mil milhões e tanto o Governo, como até o Presidente da República falou nisso, como o regulador, Banco de Portugal, como os próprios jornalistas, e onde eu me incluo, que fazem opinião, ou que pelo menos têm ideias sobre o assunto e que as partilham, disseram, não, em relação ao banco não deverá haver problema nenhum. Até pelo contrário, se calhar o próprio dono e gestor quer fazer entender que o banco está mal, que é para poder ser ajudado pelo Estado. E, portanto, nós demos essa opinião assim. E agora as pessoas dizem, mas vocês todos enganaram-nos. E eu volto a dizer, nós no nosso exercício jornalístico usamos a informação nas fontes em que sempre confiamos. E agora põe-se a questão, afinal, o regulador incentivou as pessoas a comprar numa declaração de que o banco estava sólido, que foi imprudente ou não? Qual é a sua opinião? Eu vou dizer duas coisas relativamente a isso. A primeira tem a ver com o facto de que se houver o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa, se fizer uma declaração breve relativamente a um aumento de capital, não pode fazê-lo. Não pode fazê-lo. Se estiver a preparar um aumento de capital, se houver uma OPA que seja possível, se for um IPO, ele não pode fazer essa declaração. Eu creio que neste caso, em Portugal, neste caso específico do BES, isto começou da parte do Governo. Começou-se a falar demasiado sobre a questão da segurança no banco e da garantia do banco, que se transformou numa onda que toda a gente sentiu necessidade de cavalgar várias vezes. Exatamente. E nós jornalistas também falámos, e os analistas, muitos deles também falaram. Agora, se isso configura um ilícito ou não, eu não sei dizer, Não, mas por comparação... não é bem a questão do ilícito, é a questão das pessoas se sentirem enganadas porque confiaram. Sem sempre ser a parte de... Pode ser judicialmente responsabilizado. Eu vou-lhe dar um outro exemplo para lhe demonstrar porque é que esta área financeira é muito específica. 2 dias antes da falência do banco, os jornais também deram a notícia, os jornais, enfim, os órgãos de comunicação, de que a Goldman Sachs tinha adquirido 2% do capital, ou mais de 2% do capital. Sim, 2 dias antes da divulgação dos resultados. Certo? Foi no dia... É que depois, na quinta e na sexta-feira, a notícia era que já tinham vendido. Exatamente. Primeiro, antes tinham comprado. Mas repara, o ponto importante disto é que, dessa declaração de facto relevante, a Goldman Sachs, na realidade, tinha comprado 1,6% do capital do BES. E, portanto, acha que por aí deu-se a ideia de que havia muito mais interesse, é isso? Não. E depois, para poder fazer o facto de relevante, foi anunciado que tinha adquirido mais 0,67% do capital em instrumentos financeiros derivados. Instrumentos financeiros derivados que são swaps e CFDs. Alguns a liquidar em 2019, outro em 2015 e 2024. Sim. Esta informação é legal e é obrigatório. A lei foi feita nesse sentido. Sim. O que é facto é que este dado específico de mais 0,6% passar o threshold dos 2%, fez com que saísse uma notícia que toda a gente entendeu como sendo um aval de confiança. Se era obrigatório dar, eu também entendia assim. Pois, mas e aí é que está a delicadeza disto. Sim. É que todos estes produtos derivados que faziam os 0,6% não tinham como intenção comprar nenhuma posição. Aliás, isso foi divulgado. A intenção da Goldman Sachs era ser contraparte. Tinha como intenção usar garantias para o caso de correr mal, no caso dos CDS. De serem contraparte dos clientes a negociar o BES. Mas a notícia não tendo sido divulgada dessa forma, eu não sei quem foi que saiu beneficiado desta situação. Se houve pessoas dentro da Goldman Sachs, se houve pessoas dentro do BES,
Se não houve, Sim. o que é facto é que de uma intenção boa, que é a necessidade de divulgar tudo aquilo que se faz a partir de um determinado nível, porque isso pode ter influência na cotação, neste caso foi prejudicial à cotação do BES. Porque 2 dias depois vem outro comunicado a dizer que, afinal, eles tinham vendido só aqui 0,60, já só tinham 0,66 e que passavam para baixo dos 2%, não diziam se tinham vendido tudo ou se não tinham vendido. Mas gerou o pânico também. Se 2 dias antes tinham comprado, 2 dias depois estavam a vender... Está a dizer-nos que isso foi intencional ou não? Ou Não. deixa dúvida? Não, eu não sei se foi intencional, se não foi. O que eu estou a dizer é que dentro de um facto que é absolutamente legal, há certamente aqui matéria para ser Investigado. vista com outros olhos. E porque nada é lícito e nada é ilícito, nada é lícito, mas também nada é absolutamente transparente no mercado financeiro. A CMVM já anunciou que irá investigar. Aliás, o comunicado penso que é da própria sexta-feira ao final do dia, porque havia muitas movimentações. E a par disso, que lançou a suspeita de que muita gente sabia o que é que iria acontecer e que o banco iria ser intervencionado. A par disso, a Portugal Telecom já há um mês que vinha a levantar depósitos e que agora se vê que são depósitos que não ficaram no banco mau para responder pelas responsabilidades. Isso é uma das coisas que me podemos fascina. levantar a questão, então, afinal, mas porquê é que foram tirando? Já sabiam onde alguma coisa? Isto é um país fascinante. Pá. Primeiro, investem 900 milhões num produto que é uma quantia absolutamente brutal para a Portugal Telecom de altíssimo risco e depois tiram o dinheiro. Das outras contas. Exatamente. E depois começam a retirar o dinheiro do banco. Parece, não vou dizer, mas parece que realmente tinham mais informação do que a maioria das pessoas para tomarem este tipo de decisão. Porquê? Porque se fosse um depósito normal no banco, aí o risco seria extraordinariamente baixo. A única razão para retirarem de lá o dinheiro seria o risco de falência do banco. Por isso tem que haver uma correlação entre uma coisa e a outra. O que havia de risco da operação da PT era ter tomado um papel comercial, não era ter depósitos bancários num banco que tinha um excelente nome em Portugal. Então, de repente, começa a retirar o dinheiro de lá. Então, e as pessoas que retiraram o dinheiro de lá, retiraram de repente porquê? Não estou a falar de pequenos depositantes, pessoas que entraram em pânico, alguns que fizeram isso. Mas isso foi sobretudo entre a noite de quarta-feira e o final do dia de sexta e o fim de semana é que muita gente retirou porque viu que os resultados todos, mas antes disso ninguém sabia. Mas antes disso ninguém sabia. Claro. Por isso como é que houve este comportamento, quer dizer, tão dispar no meio destas coisas? E principalmente há um desequilíbrio entre investir 900 milhões em papel comercial de uma coisa só e depois retirar o dinheiro das contas, onde não há risco. Então investem em coisas de elevadíssimo risco e depois tiram o dinheiro de uma coisa que em princípio não tem risco nenhum. Quer dizer, eu não quero dizer que isto é óbvio, não é? Tem que ser investigado naturalmente, mas que é uma coisa... Poderá haver informação privilegiada. Mas em relação à atuação dos reguladores, nomeadamente do Banco de Portugal, alguma observação? É assim, relativamente à atuação do Banco de Portugal, as entidades reguladoras em Portugal funcionam devagarinho. E as entidades reguladoras em Portugal, não sei porquê, funcionam também, põem pouca mão na massa, não é? E mandam pouco as pessoas para os bancos, verem as coisas, investigarem, irem às conservatórias, mexerem-se, que é para isso que eles lá estão. O Banco de Portugal e a CMVM têm um conjunto de recursos excelente que pode e deve utilizar neste tipo de coisas. Mas também se limitam muitas vezes, e até há um comunicado da CMVM sobre isso, a dizer que se baseiam apenas sobre a informação dos auditores. As informações dos auditores, nós já sabemos que na maior parte das vezes vimos esta lista toda de bancos que é pouco credível. Por isso, quer dizer... Então, o que está a dizer é que ninguém nos protege verdadeiramente. Pois, mas eu não posso dizer isto, mas eu tenho muito medo da forma como o sistema funciona em Portugal. E sou altissimamente cuidadoso, eu pessoalmente, com essas coisas, não é? Eu até digo uma coisa assim, que isto pode parecer muito básico, mas há muita gente que tem dinheiro em dinheiro, tem medo das coisas. E tem medo do sistema. Tem dinheiro em cash mesmo. Tem dinheiro em cash nos cofres dos bancos. É porque não desaparece. E nem imagina quantas são e onde estão colocadas. Por isso, quando nós entramos nesse sistema, temos aqui muitas dúvidas, mas nós vimos BPN, escândalo enorme, BPP, BCP com perdas brutais, agora BES... Sim, mas eu sobre isso tenho que dizer uma coisa que sempre disse como jornalista e como cidadão. Este país deu uma lição a muitos outros países
Porque as pessoas não foram em massa a correr retirar dinheiro dos bancos, já desde há muito tempo, e continuam a não o fazer. E isso é um capital muito bom do nosso país. E é de bom Eu até senso. costumo dizer que os políticos e os gestores até têm um comportamento do povo que se calhar nem merecia. E é de bom senso, porque é assim, eu acho que agora é que as coisas estão garantidas com uma intervenção do Estado. Não é? Por isso agora, e o BCP fez um aumento de capital enorme, agora as coisas estão capitalizadas, mas entretanto no passado foi mais complicado. Agora, o que acontece e que cria confusão aqui, e eu acho que isto dá uma grande confusão, é todas estas formas de papel comercial que as pessoas pensam que são depósitos, Sim, isso é criam preciso ver com muito cuidado. Isto tem que ser esclarecido às pessoas, porque as pessoas pensam perder os depósitos e não são depósitos. E há um elemento que, é papel comercial, há um exatamente. elemento que o Dr. Caiado Guerreiro levantou, eu acho que tem lógica o elemento que ele levantou. Nós vimos de uma crise mundial que toda ela estava estruturada e assente em processos que tinham, enfim, que passaram incólumes às auditorias. E não aconteceu nada. Já agora as agências de rating que só viram no fim e depois agravaram o problema, tirando o rating dos países que já estavam a tomar medidas. Foi o caso de Portugal. Foi uma coisa eu penso que alguma coisa terá inenarrável. que acontecer. Seja o Estado, seja a Justiça, seja o que for. Alguma coisa terá que acontecer um pouco diferente daquilo que tem acontecido até hoje, no sentido de garantir os direitos que as pessoas têm quando estamos perante situações como estas. E a nossa Justiça realmente não tem sido, verdade tem que se dizer, a América em 3 meses, foi 3 meses ou 4 meses no máximo, pega no Madoff. Sim, mas não é exemplo. Porque no caso do Lehman Brothers, nenhum foi julgado, nenhum. Mas se é exemplo ou não, o que eu sei é aqueles que lhes confiscaram os bens todos, colocaram na prisão, devolveram às pessoas Isso era o caso mais fácil. No caso do Lehman, que influencia diretamente o sistema, ninguém tocou. E nós aqui, quantos é que estão presos do BPN? Quantos impostos é que o Zé não pagou por as asneiras que eles fizeram? Ui. Quantas fortunas não se fizeram e que nós sabemos quem as tem? O Estado foi lá buscar, foi confiscar alguns bens. E por isso, eu estou de acordo consigo. Eu não sei, não me pergunto respostas, que eu não tenho respostas. Eu acho que há profissionais. Penso que isto não tem a ver tanto com os profissionais. Os profissionais são pessoas. Ninguém me deu uma procuração para defender aqui os auditores. A minha profissão não é auditor, é contabilista, mas não acredito que as pessoas que entrem nesse tipo de situações, elas mesmas também poderão. O que acho é que os auditores têm que ser independentes. E têm que ser Não podiam haver serviços misturados, porque isto depois dá daquelas cozinhices muito complicadas. Por isso, o que teríamos que ter é um sistema auditores que só fazem auditoria e quem nomeava os auditores para os bancos e estas instituições era a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que recebia o dinheiro para as pagar. Isto é tão fácil. Pode ser uma das soluções, exatamente. Nós já propusemos déficit de participação, diga. Esta hipótese nós já colocámos várias vezes perante a CMVM no âmbito do governo das sociedades. Sim. Que é a disciplina que estuda, que procura defender os direitos dos acionistas. Esse é um ponto que nós sempre batalhámos e que era uma das propostas que tínhamos, que era a questão da divisão entre a auditoria e tudo o resto, e que as auditoras só deviam prestar serviços de auditoria e, sobretudo, esta questão da independência. Como é que um auditor pode ser independente se é pago pela empresa onde está a fazer a auditoria? Se eu recebo 5, tenho um nível de independência. Se eu, pelo mesmo serviço, receber 500, será que vou ser tão independente? Nós questionámos isto, a CMVM não podemos também agora fazer aqui da auditoria o bote expiatório disto. Porque haverá outros indícios fora da própria auditoria que podem ser detectados. Os italianos, por acaso, têm uma proposta que eu achei muito engraçada, que é a criação de um elemento de controller dentro da própria instituição, completamente independente da gestão, completamente independente, que por isso, de tempos a tempos, de 3 em 3 meses, emite um parecer quanto à evolução da situação económica e financeira. Isso só funcionaria se fosse um controle de um país diferente e... Mas o que é o facto é que a Itália tem fugido destas questões, diferente. Não sei se têm reparado. Eles têm este sistema, que é um sistema de corresponsabilização. As pessoas que lá estão, atenção, que podem ser responsabilizadas juridicamente, responder pelos os auditores também podem. A verdade é que há olhares diferentes e a pergunta agora para o Paulo Pinto é que os senhores do Crédito Agricole vêm dizer que foram enganados pela família. Só para terminar aqui, Zé, e depois nunca referiram que tiveram sempre administradores cá e que viram tudo e participaram em tudo. E, portanto, estão a usar de hipocrisia. Eu não tenho outra palavra para dizer isto. Não acha?
Sim, provavelmente. É sempre fácil podermos comentar as coisas depois delas acontecerem. Eu não tenho conhecimentos diretos nem indiretos daquilo que se passou ao longo dos anos. Agora, posso dizer que sim, que estes acontecimentos não tiveram origem certamente no mês passado, na semana passada. Certo, mas na mesma linha, a vossa tomada de posição da Associação de Investidores e Analistas Técnicos, segundo um texto da agência Lusa, diz: acionistas queixam-se e censuram o Banco de Portugal por ter incentivado investimentos que ficaram no banco mau. Foi uma tomada de posição vossa, portanto há aqui uma questão... Enfim, de acordo com os juristas, parece haver aí matéria em que se pode defender essa posição. Por o Governador do Banco de Portugal ter dito que achava que o banco estava sólido. Enfim, não só o Governador do Banco de Portugal, mas houve efetivamente uma repetição por diferentes pessoas com responsabilidades. Se bem que ainda lá pararam o juiz, porque também disse que achava que o banco estava sólido. E não estou a ironizar, estou a dizer que todos temos responsabilidades. Exatamente. A questão está no facto de que, em relação às empresas e àquilo que se passa nas empresas, nomeadamente naquilo que diz respeito aos bancos, que é um negócio, repito, de confiança. Não é um negócio como um negócio qualquer. O capital não representa a totalidade daquilo que existe no banco. Os chamados stakeholders têm muito a dizer, que somos todos nós, até como contribuintes, Exatamente, quando pessoas com responsabilidades vêm reiteradamente repetir para que não há problema nenhum, para que o banco está muito bem, e que há que fazer a diferenciação entre o BES e o GES, e que, portanto, não se devem preocupar, enfim, eventualmente sim, isso mas neste pode ter... ponto da nossa conversa eu tenho que recordar o seguinte: foi este Governador do Banco de Portugal que em setembro do ano passado disse aos administradores: meus senhores, nada mais de confusões entre o banco e o grupo, o banco não pode continuar a financiar, e fez as determinações que estavam no seu alcance, segundo a lei, que foi proibir que houvesse a continuação de concessão de crédito, por via até do concessão de crédito direto. A própria CMVM também já tinha proibido que houvesse uma exposição dos fundos sob gestão do BES à dívida do grupo, que já ia 90%, teve que ser reduzida para 20%, corrijam-me se estou errado. Portanto, os nossos reguladores até fizeram aquilo que estava na lei. Eu acho que este Governador do Banco de Portugal, da história que nós temos de Governadores do Banco de Portugal, é de longe o melhor, e foi cuidadoso, e para a prática portuguesa até foi bastante ativo. E para a história ficará que foi com o exercício do cargo reduziu muito o risco. E também de Carlos Tavares na CMVM, que foi publicado um prospecto que dizia o que dizia. Exatamente. E que foi feito o ring fencing, portanto, o anel de segurança, que levou à falência das holdings, porque senão aquilo nunca mais se destapava. Independentemente da culpa ou do mérito da pessoa, não nos podemos esquecer que as declarações foram feitas. Sim. Então os investidores... Declarações sobre a solidez do banco. Exatamente. Pronto, e é isso que não nos podemos esquecer. Independentemente de quem seja a culpa, seja das entidades reguladoras, seja dos auditores, seja das administrações. Até o próprio Presidente da República também veio, mas os americanos, por exemplo, quando fazem declarações, têm o advogado ao lado e são cuidadosíssimos na forma como as fazem. E aqui houve, como habitualmente em Portugal, voluntarismo, dando ideia que havia possibilidades de investir no banco e que isso era até uma opção bastante racional, enquanto que eles nos Estados Unidos são muitíssimo mais cuidadosos com as palavras. Talvez um dia a história seja escrita e se fica a saber porque é que houve uma fase, e até 2 dias muito em concreto, em que a administração queria mesmo dar a ideia de que o banco estava mal, porque estava desesperado e queria obrigar o governo a ajudá-los. Talvez essa parte um dia seja explicada, porque eu vivi na primeira pessoa muita acesso à informação em que isso estava evidente. E até escrevi sobre isso. A melhor coisa que foi feita para os acionistas do BPN, que foi a maior prenda de sempre, foi nacionalizar o banco e não o grupo. Foi nacionalizar aquilo, que foi uma coisa maravilhosa, não é? Domingos Azevedo, estava a querer concluir ainda há bocado e eu interrompi porque havia outra linha de raciocínio. Mas eu queria acrescentar, desculpe, se for possível, para acabar, aquilo que nós gostaríamos agora de ver no futuro, e por parte do Banco de Portugal, era que se evitasse a concentração bancária, porque há sempre, tem havido esta preocupação. Mas é que isso tem sido um valor que até ao contrário, tem sido promovido porque... Não tem sido promovida a concentração bancária. Ao longo destes anos sempre se falou na necessidade de continuar a concentrar-se. Sim, mas não
aconteceu e Não sempre aconteceu, esteve felizmente. como objetivo. Como se falou também em relação à privatização da Caixa, para que agora julgo que não se falará mais nos próximos anos. Sempre fui contra, na minha modesta opinião de jornalista. Mas agora existe a possibilidade, em função desta situação de Banco Bom, de vir a ser adquirido para uma outra entidade e haver uma maior concentração. E estou convencido que vai haver uma maior concentração. Estou mas convencido seria bom- que será absorvido por um dos bancos Mas da isso, praça. mas isso é um drama por vários. Isso é Ou um por drama. vários. Mas se for- Isso é um drama para a nossa economia, porque nós já temos um oligopólio nos bancos. Já temos imposição dos preços, basicamente. Temos muitos setores. Mas no braço, basicamente, do que eles querem. Se isto for comprado pelos espanhóis, e não é nada contra a Espanha, o que ficam a dominar 40% do nosso sistema financeiro. Se eles tiverem uma crise em Espanha, eles deitam-nos fora. Defendem os espanhóis, não vão defender Mas Portugal. do ponto de vista do Quer dizer, consumidor e do depositante e do consumidor de produtos financeiros, estamos sempre apanhados na mesma. Porque Mas, Zé, eles o que eu queria combinam, dizer, eles por combinam os exemplo- spreads, e estou a dizer isto com base no que está a ser investigado e nunca mais se produz Não, e resultados. até tiveram o Banco de Mas o que eu Portugal a queria- dizer que não podiam pagar mais que determinado valor em Foi preciso depósitos. impor. Que é Sim. caramba. Mas o que eu um bocadinho queria dizer é uma coisa muito simples. Nós às vezes agitamos-nos e dizemos e discutimos e até fazemos manifestações e depois esquecemos as coisas e nunca mais voltamos a elas. Quer dizer Foi o que com isso? aconteceu. Esta crise financeira que assolou o mundo, teve a ver exatamente com deficiências no que respeita aos valores comunicados pelas empresas e o seu valor real, o seu valor efetivo. Ou seja, tem a ver com, em fundo, naquela questão de fundo que o Dr. Caiado Guerreiro levantou, e tem a ver com a veracidade, a aderência da informação contabilística, da informação... Que continua que a é- ter falhas depois destas crises todas. Aquilo que eu digo é que é necessário repensar-se os modelos, os métodos, a forma, para que realmente quem poupa, por vezes, um pouco do seu sacrifício e que resolve investir neste tipo de instituições, tenha o máximo da A segurança esquerda possível. tem uma resposta para isso: o capitalismo está doente e, portanto, nacionaliza-se os bancos todos. Não, A formulação geral, quem não concorda com isso, é melhor se o sistema para Não há nós. outra solução, porque o capitalismo já não existe. O capitalismo está sem capital. 20 segundos para acabar. Então, só acrescentar que em relação a isso, eu acho que a melhor solução é redimensionar os bancos. Eu dou-lhe alguns exemplos. O JP Morgan, que tem 70 trilhões para disposições Sim, mas a esses derivados. aumentaram mais com esta Goldman crise. Sachs, que tem 50 trilhões. Deutsche Bank, conta 70 trilhões. Estas empresas, estes bancos, são Não absolutamente... resisto a dizer que o Deutsche Bank foi convidado para fazer a assessoria e para estudar a nova estratégia do novo banco, e o Deutsche Bank são os que têm mais exposição aos derivados, que um dia destes rebentam. E depois vamos todos olhar para o tal assessor. Última palavra. Tem esperança de que muita gente recupere o dinheiro investido? Assim, numa apreciação genérica, e 20 segundos para acabar mesmo. Bom, nós temos esperança que as pessoas possam ser ressarcidas, mesmo aquelas que a priori não estão agora a ser. Aquelas, sobretudo, que foram lesadas porque investiram a pensar que estavam a investir num banco seguro, ou então a comprar produtos que não sabiam que estavam a comprar. Portanto, tudo vão fazer para isso. Vamos sim. Muito bem. Meus senhores, acabou o tempo, infelizmente. Muito obrigado. Eu, por mim, ficava a conversar mais sobre estes temas que interessam a todos. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.